Convido você, meu ouvinte amado, a abrir a Bíblia. O texto que vamos basear a nossa breve mensagem é 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Perdão, 2 Pedro, capítulo 1, verso 20. Eu fiz confusão aqui na hora de achar o texto. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, movidos pelo Espírito Santo. Amigo rádio ouvinte, a Bíblia é um livro totalmente inspirado por Deus. Muitos, sem dúvida, não poderiam explicar o que entendem com isso. Mas quer os homens saibam ou não, sua crença está muito bem fundamentada, pois a Bíblia está baseada numa coleção de fatos que nenhum homem inteligente, educado e de mente honesta poderia negar, nem por um momento sequer. Há um abismo total, intransponível, entre este e outro qualquer livro que tenha sido escrito no decorrer dos séculos. A Bíblia ilumina um vasto número de assuntos dos mais importantes de forma melhor do que todos os outros livros do mundo. Ele ousadamente trata de assuntos que vão além do alcance humano, quando o homem é deixado por conta própria. Trata-se de coisas que são misteriosas e invisíveis à alma, o mundo vindouro, por exemplo, a eternidade. Profundidade essas que nenhum homem pode sondar. Todos os que têm procurado escrever a respeito dessas coisas, sem possuir a iluminação proveniente da Bíblia Sagrada, fizeram um pouco mais do que mostrar sua própria estupidez e ignorância. Apalparam como cegos, especularam, tentaram adivinhar, mas geralmente tornou para muitos deles, e para a maioria deles, escuridão mais negra do que é o mundo. De modo que a Bíblia não é um mero testemunho da revelação divina, mas é a revelação em si mesma. Quão obscuros estavam os pontos de vista de Sócrates, Platão, Sêneca e Cícero. Um bem versado aluno de escola bíblica dominical de nossos dias conhece mais verdades espirituais do que todos os sábios da antiguidade juntos. Somente a Bíblia Sagrada dá uma explicação do princípio e do fim do globo em que vivemos. Um quadro verdadeiro do homem. Apenas a Bíblia Sagrada nos mostra o remédio satisfatório e racional para os desejos e necessidades dos homens falíveis. Só a Bíblia satisfaz os anseios universais da consciência ao revelar o Salvador amado. Unicamente a Bíblia explica o estado de coisas que nos circundam no mundo. Há muitas coisas na terra que o homem não pode explicar. A espantosa falta de igualdade de condições, por exemplo, a pobreza, a miséria, a opressão, a perseguição, os fracassos dos estadistas, o fracasso dos legisladores, a existência constante de males no mundo, os abusos que não são jamais sanados. Todas essas coisas estão frequentemente deixando o homem perplexo. Ele vê tudo, mas não entende nada. A Bíblia, porém, elucida todas essas coisas. A Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Dificilmente sabemos apreciar o valor do ar que respiramos e o sol que brilha sobre nós, porque nunca experimentamos o que é ficar sem ele. Já imaginou ficar sem ar e sem sol o tempo todo?
Sem ar ninguém consegue viver, nem sequer um minuto. Não valorizamos essas verdades porque não estamos conscientes das trevas em que vivem aqueles aos quais elas não foram reveladas. Todos nós sabemos quão difícil é encontrar uma história contada por 3 pessoas que vivem juntas, na qual não haja contradições ou discrepâncias. Geralmente, quando uma história é contada por 3 pessoas, sempre há discrepância. Se a história é longa, envolve uma grande quantidade de detalhes, a unidade parece mais do que impossível entre os homens em geral. Mas isso não acontece com a Bíblia. A Bíblia é um livro escrito por mais de 40 autores. Os escritores eram homens de todas as posições e camadas sociais. Um era legislador, outro rei belicoso, um rei pacífico, outro boiadeiro, no caso de Amós. Um fora criado como publicano, outro como médico, no caso de Lucas, publicano, Mateus. Outro criado como fariseu, como Paulo. 2 pescadores. Viveram em tempos diferentes durante um período de aproximadamente 1500 anos. E a maioria deles nunca viu um ao outro face a face. E ainda assim há uma perfeita harmonia entre os seus escritos. Todos escreveram como se uma só pessoa ditasse para eles. E de fato, quem ditava era o próprio Deus. Cremos na inspiração verbal das Escrituras. E os autores desse livro bendito escreviam em forma de gráfico. Eles eram chamados de estenógrafos. Todos eles narraram a mesma história. Cada um deles fez um relato do homem de Deus, aliás, fez um relato de homem, de Deus, do caminho da salvação e do coração humano. Vê-se como a verdade é revelada e desenvolvida através deles enquanto se percorre todo o volume dos seus escritos. Mas nunca se descobre na Bíblia qualquer contradição ou contrariedade real em seus pontos de vista. A Bíblia não se contradiz. A Escritura não pode falhar. João 10, 35. Por estranho que pareça, os escritores da Bíblia produziram um livro que até hoje está completamente sem concorrentes. Mesmo com nossas aparatosas realizações em ciência, arte, erudição, jamais os homens conseguiram produzir em literatura nada que possa ser comparado com a Bíblia. Até agora o livro permanece inteiramente todo exclusivo. Há nele um traço, um estilo, uma linha de pensamentos que o separa de todos os demais escritos. Não há nele pontos fracos, deficiências ou defeitos. Não há nele mistura de enfermidade e fraqueza, assim como poderia ser encontrado nas demais literaturas. É um livro sadio. Fico triste quando escuto um maluco como Romilson Ferreira dizendo que o Evangelho de João é o Evangelho falso. Só cabe na cabeça de ignorantes, de pessoas que não são convertidas. Uma bobagem dessa. Logo, o Evangelho de João, que apresenta o Senhor Jesus como a águia voando ou Filho de Deus. Cada evangelista apresenta o Senhor Jesus numa de suas características. Mateus como rei, Marcos como servo, Lucas como homem perfeito e João como filho do homem. É simplesmente uma tolice falar da inspiração da Bíblia como diferindo apenas em grau de escritos, tais como os trabalhos de Homero, Platão, Milton e outros. Todo leitor educado e honesto e sem preconceitos verá que há um abismo intransponível entre a Bíblia e qualquer outro livro. Ao passar das Escrituras para outras obras, sentimos adentrar em uma nova atmosfera. Sentimos como alguém que trocou o ouro por simples metal, ou ouro pela bijuteria, como acontece com a maioria dos crentes hoje. Troca o ouro pela bijuteria, deixa de ouvir programação desse nível para ouvir programação que não tem nenhum conteúdo espiritual. Eis aqui o livro que foi determinado e se acha no cenário mundial por quase 2000 anos. Esses anos foram os mais ativos e mais cheios de mudanças que o mundo já viu. Durante esse período foram feitas maiores descobertas científicas, as maiores mudanças dos costumes e hábitos
da sociedade, os maiores aperfeiçoamentos nos hábitos e nos costumes da vida. Poderíamos mencionar aqui centenas de coisas que satisfazem e agradam nossos antepassados e que colocamos de lado há muito, como sendo obsoletos, inúteis e inadequados. As leis, os livros, as casas, as roupas, os comportamentos de cada século sucessivo têm passado por um contínuo aperfeiçoamento comparado com cada século anterior. Dificilmente existe algo no qual não há ou não tenham sido descobertos erros e pontos fracos. Mas eu quero ver achar erro na Bíblia. Tem alguns imbecis que tentam achar erro na Bíblia. Mas o erro está no homem e não na palavra de Deus. Mas durante todo esse tempo, o homem jamais descobriu um ponto fraco ou defeito na Bíblia. Os incrédulos atacaram-na em vão, como Voltaire. Aí está ela, perfeita, nova, renovando cada dia, cada manhã. Assim como os 19 séculos atrás, ela sempre foi imutável, ela permanece em pleno século XXI. A marcha da inteligência não a ultrapassa. A sabedoria dos eruditos nunca vai além dela. A ciência dos filósofos nunca prova que ela está errada. As descobertas dos viajantes e dos arqueólogos não a convencem de erros, pois ela satisfaz o coração do homem de qualquer posição ou classe social, de qualquer clima ou de qualquer país, de qualquer idade ou de qualquer período da vida. É o único livro existente que nunca é inoportuno e desatualizado. Outros livros, depois de algum tempo, tornam-se obsoletos e antiquados. Com a Bíblia isso jamais acontece. Outros livros servem só para uma nação ou povo, mas não para outras. A Bíblia serve para todas as nações. Ela é o livro para o rico, para o pobre, para o filósofo, para o ignorante, para o iletrado. Ela alimenta a mente do operário em sua cabana, satisfaz a inteligência de grandes homens como Newton e Friedrich. Ela é igualmente valiosa para o convertido lá da Albânia, como é valiosa para o convertido do Japão ou do Afeganistão. É o livro que conserva frescor, perenidade e novidade. É um poço que nunca seca, um campo que nunca se torna árido, pois a Bíblia satisfaz os corações, as mentes, as consciências dos cristãos do século atual tão plenamente como satisfaz ou satisfez os romanos e os gregos no passado. Ainda é o primeiro livro que se ajusta à mente da criança quando começa a aprender sobre o Evangelho. E o último, o qual o homem idoso se apega antes de deixar esse mundo. Em suma, ele é a voz de Deus falando às mentes e aos corações humanos. Que Deus, por sua graça, lhe abençoe ricamente.